local novo hoje, começando o ano, verão. Olha só que já viemos aqui no Luau, traje de peso, né? De Luau, né, cara? Ele veio de Magnum. Vim não, exatamente. Daqui a pouco eu vou fazer uma M-Vice. Eu só não tô de pé descalço aqui porque daí seria demais. Porque sabe os próximos programas de Quem o calor sabe? em Porto Alegre Porque o é calor. Hoje tá uma brisa pesado. gostosa, né, cara? E tá começando mais um Cinema de Peso. Pois é, então o Cinema de Peso começa aqui, hoje é o primeiro Cinema de Peso do ano de 2023, né? E como é verão, estamos em janeiro, né? A gente resolveu homenagear um filme que tem tudo a ver com verão, com praia, alegria, curtição e tal, né? Mordidas, dentes, mandíbulas. Love Bites. Não tem como não começar o verão falando sobre um dos maiores clássicos marítimos e de terror animal da história, que é o Tubarão, do nosso querido amigo Steven Spielberg. Que é 75. Por favor, desculpa. Vê se tá girando ali o gravador, se tem uma luzinha vermelha em cima do gravador de áudio. Tem uma luzinha vermelha em cima? Vermelha aqui. Segue daí, não tem problema. Tu terminou a frase. De 1975 já fala. 1975, né? Tá fazendo quantos anos? Em 2023 vai fazer 48 anos, né? 48 anos de Tubarão, tá ficando velho esse Tubarão, né? Só que é tendente ainda. Mas é porque ele roeu tanto o corpinho naquele filme. Não, mas é que o Tubarão, ele vive... 500 anos. 500 anos, né? 2.000 anos, né? Tem a lenda, né? Não sei quem fez essa conta, né? Tem essa lenda, né? É que nem aquela coisa que a garrafa demora 3.000 anos pra se desintegrar na natureza, né? Como? O plástico leva 500 anos, mas nunca, não tinha plástico há 500 anos. Pois é, né? Eles ainda não fizeram esse cálculo, né? Mas não é uma Tubarão pergunta, já gente. existe, né? Mas pra deixa eu achar um geográfico, que o Cinema de Peso vai falar sobre o Tubarão. O Tubarão, na verdade, surgiu o Chico trouxe, né? Trouxe. A origem, né? Esse livro foi escrito em 74. 74, né? 74, né? E virou um best-seller, né? Esse livro é um best-seller. E eu nunca li, você já leu? É muito bom, muito bom. Tem, claro, o filme tem umas Sim, coisas, tem né? umas certas Mas essa capa icônica, né? Não, é. E sabia que essa capa icônica foi feita antes pro livro que pro filme, né? Depois do filme utilizou a capa do livro, que é raro, geralmente as capas de livro são horrorosas, né? Na época, principalmente, né? Hoje em dia não, né? Interessante Isso, mas antes de tudo, É raro mesmo. Né? a gente já saiu aqui devorando tudo, né? Não, é que nós só queríamos Tubarão, estamos com fome, né? Estamos com fome, começando o ano, então já está faminto, né? Mas esse aqui é o Cinema de Peso, né? Começando 2023, verãozão em Porto Alegre. Janeiro, né? Janeiro. E aqui é Chico Isidro, Criba Aquino e Lauro Arreg, o Cinema de Peso pra você. Então a gente sempre aquela coisa que a gente já passou dos 500 sei lá, inscritos, já né? com um bom número de inscritos e o canal tá crescendo bastante. Só que a gente quer que cresça mais e mais e mais. E contamos com quem não se inscreveu, que se inscreva, né? Vai lá, é fácil você só dar um cliquezinho lá naquela potezinha vermelha lá do YouTube, né? Se inscreve, curte, comenta, compartilha e dá um feedback pra gente e a gente também. E aquela coisa que a gente continua com a nossa parceria, que se você quiser ganhar uma caneca do filme Tubarão, que deve ser linda, né? A gente não viu ela ainda, com o Carlão da Woodstock, que é na Lima Silva, número 35, tu chega lá e faz os comentários. Eu quero que fica? No cotovelo cultural da cidade. E essa xícara do Tubarão até eu vou querer. É verdade. Essa aqui é do Cinema de Peso, né? Mas a do Tubarão vai ser passando a clássica, né? Tá louco. Vamos pedir 4 xícaras pro Vamos pedir. Carlão, uma pra cada um. Porque o verão Tubarão, né? Verão Tubarão, uma pra Tubarão. ti que vai responder, tu responde, eu quero ganhar a caneca do filme Tubarão, e pede pros teus amigos se inscreverem e comentarem. Tu já entrou, né, Thiago? Já entrei. O Thiago tá inscrito. O Thiago, que é meu filho, que tá dando... É o mínimo, né? Já compartilhei. O Benjamin tem 3 Já compartilhou O Benjamin também. tem 3 perfis, os 3 estão inscritos. A Tina vai fazer o perfil dela, vai é o entrar próximo também. dela. Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai falar de um dos maiores aberturas de filmes do cinema mundial, né, cara? Eu sou passado por esse filme Eu também. desde que eu vi quando era criança. E tem um detalhe, né? Quando o filme estreou em Porto Alegre, em começo de 76... Tem uma história, né? Começo de 76 estreou o filme. Tem uma foto clássica, Sim. né? Essa Uma foto Vitória. Essa eu vou botar no programa. enquadrado ela. Né? Da fila, Confere aí. a fila que dobrava a rua ali a Borges, onde Sinal fica lotado, né? o Vitória, dobrava a esquina e pegava a rua da praia.
né? E aí a pessoa aqui tinha 9 anos de idade e... quero ver o filme, né? Eu sempre gostei de Tubarão, sempre achei... Eu não perdi um episódio do Jacques Cousteau, né? Lembra do Jacques Cousteau? Esse emocional, eu achava sensacional. Antes de jornalista eu queria ser veterinário. Aquela boininha dele. Antes de jornalista eu queria ser veterinário. Sempre gostei muito de... Nossa, que tu gosta muito de show, de gato também, né? Amo bastante. E aí, eu vou ver o filme, né? Aí eu cheguei no cinema, tá? Aí, peguei aquela fila que fizeram sempre lotado. Chegando minha vez, eu fui com um dinheirinho da minha mesada pagar. A moça do bilheteria: sim, cadê o seu acompanhante? Eu no alto, 10, 12 anos, né? 9 anos. 9. Qual era a censura? 16? Acho que não sei se era 12, 16. Eu sei que o senhor, sem companhia, não pode ver o filme. Já tinha 1,80 m. Já devia ser piada Todd, né? Então, né? E aí eu pude ver o filme. Eu fui ver o filme anos depois, né? Fui ver o filme pela vez na TV, dublado. Eu vi, acho que na televisão. Tu viu no cinema, não, né? Eu não vi no cinema. Eu também não vi no cinema. Esse prazer. Né? E o filme, assim, o filme pra mim é um dos filmes que eu tá no meu top 10, né? Como The Wall, como O Grande Ditador, do Charlie Chaplin. Né? E é um filme que eu não canso, eu revejo sempre. Tanto esse livro eu comprei na feira do livro. Né? E tá até meio mordido aqui, ó. Não, esse livro foi comprado na feira do livro, junto com. Eu comprei esse livro aqui. Os anos 70 ainda, junto com o Drácula de Bram Stoker. Então tá mordido total no livro. Né? Isso, e aí... O primeiro livro 4D da história. E aí, eu tinha uma caturrita e ela picou bastante, né, o livro, né? Que memória, né? Não, é isso aí. E é isso. A Memória do Tubarão, né? Que é um filme que tem um começo no... Sim. Mas... Eu posso falar uma curiosidade sobre como o Tubarão foi... como saiu do livro pro cinema, né? O nome da verdade é Jaws. Jaws seria a mandíbula. Não tem nada a ver, né? Mas sabe por que no Brasil Tubarão, né? Não, mas é que eu ia tentar explicar por que ele botou o nome do título Jaws, o Peter Benchley. Mas deixa eu tentar explicar. Porque assim, ó, ele fez ele pegou uma história em 1964 de um tubarão que estava em Long Island, né? Isso. E um tubarão gigante e começou a assustar. E, pô, Long Island é uma cidade grande, né? Ele começou a pirar na ideia: poxa, mas e se o tubarão ficasse numa praia conhecida e não saísse? E qual seria a atitude que nós íamos fazer com o tubarão? Teria que correr, matar ele, sei lá, né? Não entrar no mar, né? Só que daí ele pensou: vou fazer um filme de tubarão. Também inspirou outras histórias de tubarões que atacaram na costa leste americana. Daí ele pensou, deixa eu ver o negócio do título. Ele pensou milhões de títulos, assim, era tubarão de sei lá o que, tubarão de Emmett, Beach e o Converso Tubarão, sei lá tal. Daí ele começou, cara, ele escreveu uns 80 nomes. Daí ele pensou: tubarão tem que ter mandíbulas. Ele pensou: Jaws. Cara, ele pegou presta ali o livro. Ele pegou o livro, ele viu que dava direitinho no livro Jaws com letras, a vez que ele pensou em vermelho. Cara, preenche perfeitamente a capa do disco do livro. E daí virou assim, ele botou Jaws. Daí assim, tipo, muita gente, pô, mas ninguém vai comprar um livro de Jaws. Ele falou: não, mas valia contra a capa e coisa, e ficou um best-seller. Daí, os dois produtores, que eram o Zanuck e o Brown, né? E a mulher acho que do Brown, ela leu o livro e gostou. Dentro tem uma piada que ela disse que se ela lesse pela segunda vez, eles não iriam jamais comprar, né? Eles compraram por $150 mil, assim, os direitos do filme, né? E resolveram: nós precisamos botar isso no cinema. Tipo, um ano depois, aí o livro começou a vender, porque fizeram uma propaganda muito grande que ia fazer um filme de um tubarão, né? E daí, mas eu ia contar alguma coisa sobre... No Brasil, o filme foi batizado de Tubarão, né? Porque pensaram: Jaws é mandíbula. Sim. Ficou muito bom também, Tubarão. Quem iria no cinema assistir um filme chamado Mandíbulas? Mas na verdade, ninguém, né? Então, mas o Tubarão ficou bem ótimo. Né? É tipo e Jaws também é o apelido, o nome de um dos vários vilões do 007, né? Sim, que é o Mandíbula. Isso. E o cara come um cabo do bondinho do Pão de Açúcar, né? Não é pouca merda. Eu tava contando, né? E voltando a outra curiosidade do livro, daí o Zanuck e o Brown, o duplo de produtores que compraram os direitos, né? E eles escolheram um cara pra fazer, eu tava falando pro Priva até no pré-cinema de peso aqui, que convidaram um fulano de tal, nem me lembro qual é o nome do diretor: tu vai fazer um filme e tal.
Só que o cara chegou pra eles e leu o roteiro, tecnicamente leu o roteiro, que era do roteiro que o próprio autor do livro, né, o Peter Benchley e o Carl Gottlieb, né, que fizeram o roteiro, né, ele deram pro cara e o cara chegou, pá, que legal, eu sempre quis fazer um filme sobre uma baleia. E os caras não leu o roteiro. Daí assim ele pensou, daí o Zanuck chegou assim, cara, tem um cara de 27 anos que a gente produziu um filme chamado Louca Escapada, tem um filme só no currículo de cinema, né, e tem um filme de televisão, que é o que é o Encurralado. E daí pensaram, nós vamos chamar esse cara, mas só tinha um filme de cinema, que é o Louca Escapada. E, cara, vamos insistir nesse cara é muito doido, ele não para, ele pensa, eles dizem que ele é cara difícil e tal. Eles chegaram, ô Spielberg, Steven Spielberg, só falando dele, né? E o resto é história. Aí tu quer fazer o filme, daí ele pensou, quero, daí tu tem 55 dias pra fazer o filme. O filme deu 160 dias pra fazer. Mas, deu certo. E o filme, assim, o filme é muito engraçado porque assim, ó. Engraçado não, o filme não é engraçado. Desculpa. É muito engraçado, as pessoas tudo morrendo. Não, mas morre pouca gente. Mas o grande Marcelo. A tensão é muito maior. Isso. O que acontece? Quando o Spielberg terminou o primeiro copião, né? As pessoas estavam se mijando de rir, né? Porque era um tubarão de borracha, gigantesco, né? Era mal feito, meio tosco. Meio Ed Wood com o polvo dele. Isso, Pode ser. Os caras pensaram, não vai rolar, né? O Spielberg sendo um cara tão legal que ele ia ter guardado essas coisas. Aí ele falou, não vai rolar. Documentário dele. Não vai rolar isso aí, né? Um tubarão de borracha que as pessoas têm, né? Aí, o clique, a ideia, então não mostra, né? Não mostra. Era mais difícil, deixa botar o ponto de vista do tubarão, né? Isso, deixa... O que é mais ou menos isso? É só se passa numa cidade litorânea, Emmett, né? Ou cidade da Emmett. É uma ilha, né? É uma cidade até de balsa pra chegar lá. Isso, é a cidade de amizade, né? E é verão, tá? Começando a temporada de verão, 4 de julho. Vai começar a temporada e o povo começa a ir lá e tem regatas de regatas e vai começar os turistas a chegar, né? Isso, época de lucrar. Isso, época de lucrar. Porque a cidade é aquela coisa, que nem aquele nosso canal gaúcho. Janeiro e fevereiro tem que colocar os preços que lucrar até 10 de março ali, pra o resto todo sobreviver, né? Exatamente. Com teus lucros. Em qualquer parte do mundo. Só que um dia antes da abertura da temporada, uma nova estudante ela acaba sendo morta. Né? Ela vai nadar e é morta por um tubarão. E aí o Brod, que é o chefe de polícia. É o chefe de polícia da cidade. Tem poucos policiais na cidade, né? Mas é porque ele é um cara alocado de Nova York, ele é um cara que é acostumado com a violência de Nova York, coisa. E ele odiava mar, ele comia de mar, odiava barco. Ele chega, é o seguinte, teve uma morte aqui, parece que foi o tubarão que matou o prefeito. Não. E o prefeito era muito brega, ele tinha um casaco com umas coisas umas âncoras. Mas é que na realidade é na época. Mas é muito engraçado. Os cabelos, as pessoas pareciam sujas, né? Mas um pouco antes disso entra o personagem principal da história, que é o Roy Schneider, que faz o papel. Sim, é o Roy Schneider. Schneider, desculpa, não Schneider. Que ele começa, cara, perigoso, não vamos deixar as pessoas... Mas o prefeito... Mas não pode, porque tem lugar, como é que vai fechar uma praia? Eu conheço algum presidente que falava sobre isso aí também, né? Não sei se dá pra falar, né? Ou algumas atitudes, né? Porque a economia, a gente não pode parar a economia e tal, né? Porque tem uma cena que ele fala assim, tipo, mas a gente precisa salvar vidas, né? Daí o cara falou, não, mas a gente não pode fechar as praias e tal, né? Foram coisas que aconteceram no mundo, né? Não só no mundo, né? Aí, o que acontece? Ou seja, mais uma vez a arte, né? Isso, aí as praias não são fechadas, é 4 de julho, né? Dia da independência americana, e as pessoas estão na beira da praia, e aí o menino é morto. Seria chocantíssimo aquela. O menino é morto muito tubarão. Muito sutil, né? E de repente morre o outro cara do outro lado da Bahia. Na cena que o menino é morto, o personagem Valder tem que encarar a mãe do menino. Isso, mas antes disso, aquela coisa assim, ó, as pessoas não querem estar na água, né? As pessoas estão ali só se bronzeando. E aí o prefeito, não, vão tomar banho, entre na água, é seguro. Tomem banho, vão lá. Nós temos... Sim. E as pessoas vão lá, e vai um, vai o outro, aí o menino acaba sendo morto. Isso não é spoiler porque o filme tem
48 anos, né? Então não é spoiler, né? Não, o spoiler Mas sabe que, tem prazo. mas sabe que aquela cena virou era um tabu, né? Porque o cinema ele se negava a mencionar a morte de crianças, né? Cara, não mostrou a morte, só que... Mas até hoje o cinema, ele evita matar crianças. Mas sabe que o Tubarão tem todo aquele clímax final, que nós vamos falar e tal, que eu acho que é ótimo. Tudo mais, cara, eu acho que uma das cenas mais tensas da história do cinema, não é emblemáticas, né? São tensas, é aquela cena que ele tá olhando o mar e é aquela calmaria, né? E ele sabe que tem um perigo lá, e daí tu vê um cara se bronzeando, tu vê... Cara, uma cena banal que o Spielberg transformou numa... E não tem som. E é lindo, a fotografia do filme é linda, né? Vamos combinar, né? Tu chega a sentir calor, né? Sentir vontade de entrar naquele mar, né? E as pessoas, vamos entrar no... E o Roy Scheider tá ali, o Mark Brod tá olhando lá, e daí a mulher fala com ele, daí passa uma criança, daí esse menino chega, mãe, eu posso ir no mar de novo, então ele pega a boia amarela, né? Daí tem outras crianças lá, daí um briga com o outro. Cara, e tu sempre tá com medo, onde é que vai aparecer esse desgraçado esse tubarão, né? Stop. O Chico fez uma sinopse excelente até esses 40% do filme, mas eu gostaria de falar sobre o início do filme. Também. No início do filme, que tu generosamente deixou pra... O Chico quebrou a cadeira. Ainda bem que pode melhor se levantar, né? Mas que barbaridade. Mas já quebrou também, Não, essa cadeira já tava pra ser condenada. Nem esquenta a cabeça. Pessoal, tem mais graça se a gente deixar o que acontece. Eu dei pro Chico uma cadeira que já tinha sido consertada, então me perdoa, pelo menos não se machucou. Não, fica capaz. Tem uma barata correndo, subindo os fios da luz. Que aqui é como um filme sobre a selvagem, né? E também como a gente precisava de um cenário maior, né? E aí tu vai contratar uma orca, a baleia assassina. A gente queria um cenário maior, né? Não só um barco maior. Eu acho que a gente tá precisando. Eu acho que tá precisando de uma cadeira maior. E depois teve a orca, a baleia assassina, né? Também teve, né? 78, né? Claro, depois A gente vai falar a orca amiguinha, né? Viu o William. Depois a gente vai falar sobre os derivados. Os derivados. Mas assim, ó, gente, o filme começa com um casal ali num amácio ali na beira da praia, né? Deixa eu essa Uau! Deixa eu essa maçã. Não, eles estavam ali, né, curtindo, né, beira da praia. Fogueirinha. Cara, mas assim, sem som quase. Daí, achei que tinha apagado uma luz, não, nada a ver. Daí, cara, simplesmente ela vai pro mar, se engraça com ele acaba não entrando, né? A Chris, ela sai a nadar, gente. Tu imagina só a luz da lua. Fotografia maravilhosa. E a mulher nadando, gente. E a mulher nadando, silêncio. Daqui a pouco começa aquela música. E começa a imagem como se fosse do olhar do predador, né? Do tubarão, dentro daquelas perninhas. Cara, e ela sente uma fisgada. Fotografia do Bill Butler, né? E ela é levada, e ela consegue se segurar numa boia. Aquela sinalização. E daqui a pouco ela some. E a partir dali começa o filme que entra a praia ali. Não é mente viu. Não, o filme é terror. Não é o terror. É depois. Vamos falar de mente dia que é trem bom, né, cara? E ali, cara, com essa trilha sonora junto com Psicose, outro dia tu falou também do Resgate do Soldado Ryan, também as grandes aberturas do cinema é Jaws, uma delas. E te anotou que a trilha sonora do John Williams é um dos maiores gênios da trilha sonora do cinema. Cada 3 filmes, e o Steven Spielberg falou, eu quero um negócio bem de suspense. Daí ele só disse, essa introdução ela tem 2 notas, que é... E daí ele fez no piano. Tu quer isso aqui daí? Mas só isso aí, tu vai ver como é que vai ficar. Ele só botou no piano assim, só isso aqui. E tu vai ver o crescente que eu vou fazer com a orquestra e com os violinos cortando. E ficou aquela obra-prima que é o Joey. E fora toda a trilha sonora do filme, bonito até. As tomadas aquáticas, né, do tubarão. Tem barulhos de sinos, de pratos batendo. Cara, eu acho que eles já era um gênio, ainda tá vivo até hoje, um dos maiores, né? Se não o maior dos últimos 50 anos, acho que dos grandes compositores de cinema. Não, e aí, a gente já foi da morte do menino, né, que até chocou, né? Chocou. Porque até hoje Hollywood já tem a coisa de evitar matar crianças, né? Sim. São poucos filmes onde o... explícito é quase impossível, né, cara? Mas essa, no caso, mostrou, né? Mas, cara, é uma cena maravilhosa, porque a mãe tá procurando a criança e todos os pais felizes que as crianças voltaram. E daí a gente não acha a criança, some o cachorro também some, né? Isso. O cachorro some. Daí a senhora procurando ali
poesia, né? E vai na tragédia, né? Isso, e não aparece o braço da criança ali, não aparece. É só ali. Lembrei outro filme que tem uma criança morre nos anos 60, que era Uma Vez no Oeste. Você lembra? Que eles matam uma criança, é verdade. É o Henry Fonda, né? Sim. Que é o silencioso aquele começo, e a criança corre. Não, era um tabu, né? A criança corre naquela casa meio afastada assim no deserto, lá no sudoeste americano. Toma um tiro, lembra essa situação? Não lembro. Mas sabe que esse... desculpa. Sempre choca muito no Anticristo. Quando começa com a criança caindo da janela. É terrível demais. Não, tá louco. Mas seguindo. Mas e essa cena poética mesmo da morte da criança é uma cena trágica, mas o Spielberg conseguiu transformar uma poesia naquela imagem, né? E nós estávamos falando até da questão do tubarão. O Tubarão é o tipo de filme que ele trabalha muito com a sugestão. Que é pelo ponto de vista do Tubarão, porque a dificuldade de fazer um Tubarão em 75 era grande, né, cara? Então, tipo, eles pensaram, nós temos que mostrar como é que seria do ponto de vista dele, porque o Tubarão mecânico que eles fizeram, o Bruce Pendler, que era o cara que fez o... Não, Bruce Metzger, não esqueci o nome do cara dos efeitos especiais. Mas o apelido do Tubarão Mecânico era Bruce, que é o advogado de Steven Spielberg, né? É advogado até hoje dele. Ele fala, o Tubarão é advogado, ele falou o nome do Tubarão. Até no Procurando Nemo, acho que tem um Bruce também, se não me engano, que é o Bruce, é verdade, cara. E o Tubarão é o Bruce, né? Então até que parecia o nosso Tubarão aqui, era um Tubarão mais ou menos assim, ó. Era só uma boca, né? E o resto do corpo quase não tinha, só no final que ele botava. Eu trouxe Tubarão, e aí quando eu chego aqui pra gravação, eu lembro que na minha casa, como eu sou um fascinado por tubarões, eu tenho quadros, eu tenho até o tubarão que abre e toca musiquinha. Tem o tubarão de pelúcia. Tem o tubarão até... de tudo, né? Tubarão tudo que é jeito, né? E esqueci de trazer os tubarões. Mas só que a gente trouxe o Tubarão, tá falando bastante de Tubarão, né? Mas a questão do apelido Bruce, né? Ele botou por causa do que era o advogado dele. E a dificuldade, tanto que o Tubarão aparece, a primeira vez que o Tubarão aparece é em 1 hora de filme. O filme tem 2 horas. Era aquela cena que ele pega aquele pescador, um cara que tá num barco e fala pra as crianças saírem, né? E cai a perna, ali foi a cena explícita, né? Vem a cena explícita do filme, cai a perna do cara, ele morde, né? O Tubarão ali aparece, o bocão dele, né? Ele está no canal, né? Ele aparece, demora 1 hora pra aparecer o vilão do filme. Aquela barbacana já dá uma tremedeira, né? Ele tá no canal hoje, diria o quê? Está no Discovery Channel. Está no canal. Semana do Tubarão. Não, Até porque... Não, tu falou Semana do Tubarão até porque morre mais gente por picada de abelha do que por... Não, claro. Mordida de tubarão. Até lembrando, o Tubarão, quando o Laura falou, como o Peter Blanchett teve a ideia dos filmes, sim. Também tem muita coisa. O filme Mutilado teve uma temporada de 2015, 1915 ou 1916. Também Foi uma temporada de verão, que até hoje, eu sinto, os americanos tentam... Os tubarões, os americanos tentam entender o que aconteceu. Os tubarões começaram a matar os turistas assim a Bangu, né? Isso de qualquer jeito. Até hoje tentam entender, foi na costa leste, né? Sim. Que na Oeste até os caras até acreditam que é pra que porque a Oeste é isso, em Nova York, Nova York, ali, né? Começou a aparecer tubarão, eles não sabem por que aquela migração. Eles acreditam muito porque acontecia ali naquela região, né? Mas como tu falou, o tubarão, apesar de ser um animal agressivo, predador, algumas espécies, né? Centenas de espécies. O tubarão acabou pagando muito porque o filme estigmatizou o animal. Porque na realidade o animal não gosta de carne humana, né? Não, ele tanto que ele morde, quando ele morde, ele sente. Ele já larga. Ele acha que a tartaruga quando pega. Ele é tartaruga ou foca, né? Só que isso acontece. Ele morde e sente que a gordura humana não é agradável pra ele. Aquelas arras. Graças a Deus. O que acontece? É que as pessoas, quando são mordidas, as pessoas se debatem. Elas ficam nervosas. Quando ele se debatem, e aí o bicho... É que ele é muito forte, né? Ele é muito forte, aí o bicho... Ele te empurra, o bicho pega e... Não, eu vou esperar ele ver que eu não sou aprazível a ele, ele larga e eu saio nadando, é isso então? Então o cara tem que ficar quietinho, né? Ficar quietinho. Tanto que eu tinha também a revista da National Geographic, que se trazer, que os cientistas eles explicam. Sabe quando tu toca na cabeça do tubarão? Não sei, eu nunca toquei na cabeça do tubarão. Se tu toca na cabeça do tubarão aqui, ele apaga. Sim, tu até pode fazer ele ir embora assim, né? Isso, Tu joga ele como se fosse uma aviãozinho. Isso, tu fala assim, tu pega ele, o tubarão tá aqui, o tubarão te pegou. Aí tu põe a mão na cabeça dele assim, tu põe assim, aí ele... Mas a pessoa não tem essa, ele não tem esse instinto, né? Não tem um pesquisador e tal.
outro lado, eu vou esperar ele virar a cobra. Não. É a mesma coisa que cobra, o cara vai ver, o cara vai dizer, tu espera ali, joga uma coisa, não tu vê uma cobra, tu quer sair correndo. É isso, claro, Não, né? claro. Mas é que assim se explica, né? Só que o ser humano não vai... Ninguém vai levar a ciência ao pé da letra nesse aspecto, né? Mas voltando pro filme, né, cara? E daí o que acontece? Daí, 2023. Mas claro, os jargões são os mesmos. Voltamos, entramos em 2023, o Lauro segue no seu voltemos. O verão, vou voltar pro filme com o tubarão, porque a gente quer saber o que vai acontecer com o tubarão, né? E daí, só que a praia precisa render, né, cara? Daí, tipo, precisa dar um jeito desse tubarão. E o prefeito fica batendo pé, dizendo que não vai rolar e tal. Que ele vai abrir as praias e o Brod, que é o policial, diz que não, daí fica aquele embate dos poderes e ali e tal, né? Eles oferecem era semelhança com a realidade. 3 mil pra matar o quem oferece pra ver uma recompensa, né? Eles acabam pegando um tubarão meio fake. Lá eles pegam um tubarão branco de uns 2 metros, né? Tubarão martelo, parece. Um tubarão muito grande, né? Grande, claro. Porque não tem um prego. Prego. Mas me diz uma coisa, quando é que chega, é biólogo, o Richard Dreyfuss é um biólogo que chega nesse momento? É um oceanógrafo, né? É um oceanógrafo, né? Na hora que eles abrem a barriga desse tubarão... Ele chega lá porque ele não foi meio que... Ele foi meio que... Ele era um pescador rico, né? Isso, ele acabava fazendo bem por conta, né? E daí eu descobri que tinha um caso de tubarão. Nossa, ele fascinou, né? É verdade. Ele foi lá, não foi assim que ele ficou quando foi a prefeita e o Richard Dreyfuss, depois ele faria o Contatos Imediatos, né? Do terceiro grau. E já notou uma coisa, que curiosidade, eu vi no cartaz do filme que, curiosidade inútil, é Richard Dreyfuss, Robert Shaw e Robert Shaw, os 3 com R, né? Os 3 Robert Shaw, o Roy Scheider. É legal no cartaz, tem os 3 começam com R, cara, uma coincidência, que não tem nada a ver, mas eu achei legal. Mas é os 3. Só que daí o que acontece? Ele vai lá e ele é a modernidade, ele é a ciência, né? Ele representa a ciência, né? E nós vamos buscar o tubarão pela base da tecnologia da ciência, né? Só que daí, quando falou deles, os pescadores pescam científico e ele logo descobre que ele não é o tubarão, porque não tem o tamanho. E tem que investigar como é que tá o que tem dentro dele, né? Mandíbula, ele vê que era de outro lugar e tal, não acontece e vai continuar. Mas aquela coisa que tu pega as pessoas, o coletivo, né? O coletivo burro, né? Se une e faz aquele todo fiasco, aquele pra... Acredito que é aquilo ali que aconteceu, né? Às vezes essas chacinas assim, né? Pessoas são mortas. E tem outra cena que é muito legal também do tubarão, né? Fora que eu acho que pra mim a cena mais suspense é aquela que eu falei que ele no início que ele tá olhando, e tipo, que dá um pânico, tu não sabe o que vai acontecer, né? Ele só olha a praia, aquela tranquilidade, e depois tem aquela cena depois que tá tudo tranquilo, mas ninguém quer entrar na praia, né? Mas daí chega o casal de velhinhos, vai entrar na praia, porque o prefeito daí a manada vai também, né? É aquela coisa assim, logo depois é onde morre o vizinho. Tu precisa de um estímulo pra tu fazer aquela coisa, e né? A câmera indo nele, né? Em e aquela cena, a galera fugindo da praia, as cenas são muito legais também, né? É muito bem feita, o pânico, né? Porque crianças caindo, pessoas derrubando as crianças. Tinha nos bloopers, né, que eles chamam que são os furos, né? Tem figurantes que estão rindo, né? Deve ter. A pessoa que dirige a cena, tá? O figurante tá lá, ação! Aí agora todo mundo corre em direção à praia, né? E aí os figurantes estão se divertindo, estão aqui no batom, participando do filme, eles estão na gaitada, estão indo. Mas cara, não tem como. Eram figurantes mesmo, né? Isso, não eram pessoas montadas. É uma coisa que sempre me impressionou nesse filme, e agora eu revi, lembrei. As pessoas continuam correndo e saindo da areia, né, cara? Não ficou parado, como se o tubarão já fosse evoluído e tivesse as pernas. Mas nem tem galera que eles foram pegar na beira próxima do mar, mas não na beira da praia, porque nem ia encalhar, né? Mas daí o que acontece? Ele viu que o tubarão não morreu, né? Daí eles chamam quem? O velho lobo do mar da cidade, né? Que é o Quint, né? Que é o Robert Shaw, que tá perfeito naquele papel. Ele é um baita ator, aquele cara, sim. Né? E ele fez aquele filme de 1976, aquele do atentado. O Golpe de Mestre ele fez também. Golpe de Mestre. Isso. Ele tem aquele atentado do dirigível que ele o dirigível Hindenburg. Não é dirigível, não. É um filme que vai ter um atentado em Nova York, no jogo de futebol americano. Acho que eu não lembro desse filme, cara. O Robert Shaw fez muitos filmes legais. Tem um filme também que ele faz no metrô. Domingo Sangrento? Não. Domingo Negro. Tem também o que ele faz no metrô, que ele é um sim. no metrô. É o rolo do metrô. 1, 2, 3, 4. O rolo do metrô 1, 2, 3. Vai da filme. É que depois tem uma refilmagem. Mas aí o que seria? Enquanto o Matt Cooper é a ciência, o Brod é a autoridade com medo, né? Ele é a fobia dele, o mar.
Daí chega o cara, o que o Quint é? O Quint representa o velho lobo do mar, aquele cara que sabe tudo de mar, a moda antiga. Eu Se sei, alguém pode pegar esse sou bicho, eu, ele. só ele, só esse, tipo, ele ri, Ele ri $10, né? ele ri ele ri do gurizão lá que tá fazendo, que tem os aparelhos sonares, tem tudo, ele tem que ser tudo a moda antiga, aqueles velhos, vamos olhar aqueles velhos chatos, né, que, meu tempo era melhor, sabe, né, e tal, né. E desdenha do novo, né? Se pensar, ele é o Capitão Rápido, exatamente, né? Tem uma cena, o Spielberg disse que ele queria botar no filme, uma cena que o Quint ia ver Moby Dick no cinema, do Brian Peck, aquele, né? Daí disse que a cena, o Spielberg é bom até contando cenas, né? Ele tá falando que daí a cena era a seguinte, ele chegou a filmar, e o Quint tava no cinema vendo, daí começava a ver aquela cena final que ele tá tendo uma tabareta, tudo muito mal feita, né? E ele começa a rir, e a galera começa, o cara desconfortável começa a rir. E era uma cena de tipo, se ele não conseguiu, mas eu vou conseguir matar a baleia, né? E daí o que acontece? O Spielberg fez a cena, ele chegou, o Gregory Peck não liberou a cena. Porque ele disse que achou o filme tão tosco, né? O Moby Dick, né? Daí disse que aquela cena foi perdida do tubarão, que é a cena que o Quint tá vendo o Moby Dick, né? E ele tira onda com aquilo ali, mas né? tu acha que se a Deborah Kerr, ela queria o Gregory Peck, ela não queria querer, né? Ela não iria querer. Esse é livre, três, né? Cada vez que o Chico 9 instala esse banco, eu tô apavorado. Mas o que acontece com os três, né? Com os três, daí viram três pessoas completamente antagonistas, né? Assim, os três se odeiam, na verdade. E só que eles são os incumbidos. E tem essa. Mas matar o. Até aqui, ó, esse livro aqui, Tubarão. Esse livro aqui eu comprei na Feira do Livro. Faz muitos séculos, né? Que é uma coletânea de cartunistas gaúchos e críticos de cinema. Tem Veríssimo, Edgar Vasquez, Santiago, Ronaldo, Canini, Marco Aurélio, Luiz Carlos Merten. E o Luiz Carlos Merten, ele um dos maiores críticos de cinema do país, né? Na época, esse livro foi lançado logo depois que o filme saiu no Brasil, nos anos 70. E o Luiz Carlos Merten, o filme, ele não gostou do filme, ele baixou o pau no filme. Muita gente não deve ter gostado do filme na época. Ele achou o filme tosco e ele estava muito, por exemplo, no original, no livro, né? O personagem do Richard Dreyfuss, ele tem um caso com a esposa do Roy Scheider, né? Eles estão tomando vinho lá, o livro tem isso. Que bom que tiraram isso, cara. Mas depois eu vou contar pra você por que o... Besteira, essas coisas. Esse filme, que é lançado dia 1º de dezembro também, o Tubarão, tinha que ter uma coisinha assim que a guria pegou. Não teve nada. Eu vi esse filme, né? Sim. Que saco isso. O filme é horroroso. Esse é horroroso. Mas assim, eu depois eu vou contar uma curiosidade por que o Richard Dreyfuss morreu. Ele não morreu no filme, né? Mas depois, eu não sei se vocês sabem, mas depois eu vou contar pra vocês. Mas vamos contar, daí o que acontece? No livro ele morre. Só que os três vão botar. Qual o nome do barco? É a Orca, né? Orca, né? Só que aquela famosa frase, né? A famosa frase, nós vamos precisar de um barco maior, na primeira cena que aparece o tubarão. Diz que foi de improviso, né? O Roy Scheider disse que ele imagina. Porque obviamente não tinha um tubarão na frente dele, mas ele disse que. Ele falou aquela cena. Ele ficou pensando, cara, como é que três babacas vão conseguir matar um tubarão com um barquinho de merda? Daí ele falou, acho que nós vamos precisar de um barco maior. Daí gravou e ficou, né, cara? Foi totalmente improviso. O barco tosco, o barco tem. Sim, o barco tem o quê? 15 por. Um barquinho, era um barquinho, podia ser um barco maior, de madeira, né? tudo. E o tubarão, era do tamanho do tubarão, então. O tubarão tinha 8 metros, né? Pra ter 8 metros no filme com 3 toneladas, né? Essa era a ideia do Spielberg. E até o tubarão, o mecânico que ele fez, não funcionava, cara, dava muito problema. O filme era pra ser feito em 55 dias e acabou em 155 dias. Só que ele tinha que sair até junho de 75, porque ele ia estrear a temporada das férias, né? Sim, tanto que depois a gente fala porque o Tubarão virou sinônimo de blockbuster, né? Foi o primeiro blockbuster da história, né? Isso. Mas assim, o que aconteceu? Tipo, aqueles três naquele barco, né? Daí começa aquela luta pela sobrevivência, né? Daí os três têm que se aturar, né? Os três têm que aprender, né? Eles têm que estudar. Acho que chegam a ser uns 40 minutos finais, praticamente, né? Vocês estão no barco, né? No Orca. No Orca, né? Entrando no oceano já. No Atlântico, né? Atlântico Norte. Atlântico Norte. E tem uma cena que depois foi imitada no Máquina Mortífera, né? Tem uma cena em que eles estão jantando e o
Quint e o... Eu nunca lembro o personagem do Richard Dreyfuss. É o Matt Brod e o Kurt Hooper, né? O Hooper, isso. Que eles estão jantando e aí começam a mostrar cicatrizes um pro outro. Aí o... Não, o Mel Gibson e a René Russo fazem isso. Isso. E aí cara, eu me identifico muito quando o Hooper olha assim, sabe o que é isso? Aí não, isso aqui é uma cicatriz do meu coração. Mas é legal, isso aqui foi uma moreia, não sei o que, isso aqui foi uma enguia, não sei o que, isso aqui foi um tubarão, não sei o que, e os caras jogando os pés na cara dos outros. Isso, é. E os outros completamente, e o Rachar não tá relaxado, porque o cara tem medo de mar. Tem um tubarão de 8 toneladas, 3 toneladas, 8 metros. E os dois ali fazendo a competição. Ele já viu o tubarão, né? Ele já viu? Ele viu? Quando ele tava... Sim, então ele pediu o barco agora, né? Ele olha assim que o bicho passou o bicho, né? Aquela cena, né? Não, eles começam a comprar cicatriz um do outro, né? Eu achei muito divertido. E aí outro, isso aqui foi falando de tal que machucou meu coração, né? E naquela cena tem logo depois tem um monólogo. Aqui tá. O Lauro tem um stent, né? Eu tenho stent. Eu tenho facadas. Aproveito pra... Vocês querem se divertir, pessoal? Agora uma pausa, um comercial legal. Inscrevam-se no canal Guaibadas, onde esse cara aqui faz cada pérola, cada história, cara. Transforma cada história do cotidiano em histórias divertidas. Legais. E ele se expõe, cara. Se expõe, é humano, faz merda, dá risada de si mesmo. Isso é um dom, cara. Parabéns. Que bom. Agora já passou de 10 programas, 15 programas, agora no começo de janeiro. E vamos lá, né? Mas falando de tubarão ainda. Inscreve-se. Te inscreve. Inscreve-se, é foda. Inscreva-se no Guaibadas. Deixa eu comer o amendoim. Na outra cena que é muito legal, no Coição no barco, logo depois o Robert... Cara, o Robert Shaw pra mim é o melhor do filme. Porque ele tem cara de chato, né? Bravo, tem dente de ouro. Tem dente. E ele começa a contar a história dele do Indianápolis, né? Da Segunda Guerra, né? Mas esse é baseado em fatos reais também, né? Ele tinha uma tatuagem, né? Isso, mas não foi só isso. Os caras que levaram uma bomba atômica. Mas acontecia mesmo. Era o Oceano Pacífico, né? Que é recheado de tubarões. E os japoneses, eles vinham e largavam quando surgem os kamikazes, né? Os caras japoneses vinham e largavam os aviões nos navios americanos, né? E afundavam os navios. Os soldados americanos ficavam à deriva, ficavam boiando. E acontecia muito deles. Só que no caso ele tá falando de uma operação secreta, né? Que era uma operação que eles foram meio que largados até pelos americanos, porque eles tinham que largar a bomba pra passar pra um outro torpedeiro, uma coisa assim, e acabaram ficando 1.100 soldados americanos. Eles não sabiam, e na verdade era pra morrer, porque na verdade era pra queimar aquela ideia, né? Não, mas tipo... Era um plano secreto, né? Então eles não existiam, entendeu? Eles não existiam. Então não sabiam que tinham sido afundados. Não, mas isso aí era comum acontecer. E o jeito que ele conta é muito legal. Porque as pessoas, os soldados ficavam banhando, e daqui a pouco tinham 1.000 soldados, daqui a pouco tinham 30, 40. Sobrou 316. Eu devorasse com os soldados vinham e começavam a matar soldados. E aí ele conta, ele pegou um amigo dele, aí saiu só a cabeça, o cara como se fosse uma rolha. E o jeito que ele conta, né, cara, é um monólogo, praticamente. Ficam uns 7 minutos do filme, mais ou menos, só contando aquela história. Muito legal. O que eu fico impressionado é que esses tubarão de filme... Não é que nem jiboia que come um terneiro, passa 6 meses para não. O filme come 100 pessoas seguidas. Não, mas parece o Chico no rodízio. A gente é mais de 1.000 tubarões. Mas é que... Não, tá falando desses outros tubarões. Vocês vêm com fome, né? Não, mas eles vêm em Cardume. Eu ia dizer bando, depois matilha. Isso Achei o coletivo de Cardume, né? E aí, uma gotinha de sangue. Não, eles sentem o sangue e o movimento pelos sensores deles a quilômetros. E as pessoas estão aqui, as pessoas estão batendo na perna, né? Então e aquela ali não chama eles pra eles chegarem, né? E outra coisa, mas daí não, daí é aquela famosa, é uma Moby Dick moderno, né? Então, os três lutando contra aquela aberração. Porque na verdade não é uma aberração na natureza, porque ele era uma coisa. Ele era muito grande, né? E ele era mortal mesmo, ele tava acabando, né, com a tranquilidade do ser humano, né? Apesar que, e não era o habitat dele ali. Não era, ele tava perdido ali, né? E daí eles tentam a batalha deles jogando um zapão, jogando aqueles. Como é que chama aqueles? Uns tanques, né? De amarelo, aqueles. É uns tanques. E é pesado, né? Porque era uma maneira de segurar eles, né? É um tanque de flotação, então eles jogam um arpão, a corda fica no tanque, eles conseguem seguir. Identificar ele. Mas tu falou, por exemplo, que não era habitat. Por exemplo, Recife, né?
Recife, mas é uma questão ambiental. Mas é que urbana, né? Não é ambiental. Mas o que acontece, por exemplo, digamos MT, né? Claro. MT Beach, né? Cara, tem muita gente. As pessoas fazem o que? Ser humano faz o quê? Toca lixo, toca detritos, claro. toca gás de comida, mas no na caso, água. é que no caso Isso atrai os é que bichos, lá em Recife a questão que eles fizeram uma reforma urbana e mexeram com os corais lá, daí realmente deu uma Quer dizer que Camboriú daqui a pouco vai ser diferente, então. Eu acho que vai ser diferente. Só que eu acho que Camboriú vai ser tomado aquela areia artificial que eles botaram. Já tá dando rolo, tem uns buracos estranhos lá, sei lá, não sei. Tomara que não morra ninguém, mas a gente Eu sou a favor não do sabe, meteoro. eu não sei, né? Mas tudo bem. Mas daí aquela luta com os caras, os três, e o Quint dá aquela moda antiga, né? O outro quer fazer a moda certa e o Bros. Não, mamãe, o que eu estou fazendo aqui? Né? O Quint, né? Que é um velho moda antiga, né? É um retardado mental. Sim, né? O que acontece? Ele surta e quebra o rádio. Porque ele tá chamando o rádio pra pedir uma ajuda costeira, né? E aí, mas você vê que é a arrogância do ser humano ali. Sim, ali é porque ele ficou tão arrogante que falou que eu vou resolver esse cara e não preciso desses dois bunda mole aqui da cidade. Eles estão em alto mar, o tubarão resolveu bater com eles. E tem uma hora que eles amarram a corda no barco e prendem o tubarão. E o tubarão começa a puxar de ré o barco, né? E a entrar água, né, cara? Que coisa tensa aquilo ali, né? Aí o Brody faz socorro. E o cara que pega um taco de beisebol, né? O cara que pega um taco de beisebol desmonta o rádio. Daí ele surta, e é legal que o White Shark também surta, né, bro? E cara, mas aquele barco dá uma tensão, cara. É porque o lugar é engraçado do mar que o mar é lindo, né, cara? Quando tá de dia assim e tal. Só que o perigo, e tá até esse filme mesmo, do tubarão, recentemente. A fotografia é bonitinha, tudo as tomadas, só que cara, parece que é um posto de tranquilidade, né, cara, mas aí tu não sabe que a tensão que tá rolando na cabeça daqueles três caras ali é incrível, né, cara. Porque eu vou explicar pra vocês por que vamos botar o Richard Dreyfuss, que é esqueci o nome agora, Hooper, né? O Hooper, ele acaba usando as maquininhas modernas dele pra fazer, ele pega a tal da gaiola, né? Porque achando que pela gaiola ele ia jogar uma injeção de algum veneno, estrequinina, acho que era, né? Só que teria que ser direto na boca do tubarão, né? Daí ele vai pra gaiola. Daí o que aconteceu? O produtor do filme, ele queria um tubarão de verdade nas cenas submarinas, né? Daí eles contrataram uma dupla de fotógrafos australianos que fizeram um baita documentário dos anos 70 famoso e foram pra Austrália filmar, que era a segunda tomada, né? Daí, só que acontece o seguinte, os tubarões de lá tem 4 metros. E se chegasse um mergulhador e ficasse ali, ele teria 1,70 m no mínimo. Ia ficar ridículo. Daí o que aconteceu? Eles pensaram, vamos contratar um anão. Eles ficam contando. Nós contratamos um cara que era um anão do filme da Elizabeth Day nos anos 40, 50, que era um cara muito legal. E eu contratei ele, cara. Mas o cara não sabia nem mergulhar, não sabia nadar. Mas aí botou uma roupa de mergulho no cara na Austrália e jogaram no coisa. Sabe o que o anão falava quando viu o tubarão? Chefe, o tubarão. Isso só os antigos entenderam. Só pra quem viu Ilha da Fantasia. É o tatu, né? É o Vilachês. Mas daí tinha um carinha de 1,50 m ali parado, e daí dava uma escala que parecia aqueles tubarões australianos, com uns dois fotógrafos maravilhosos ali, estão, filmando aquela cena. A cena submarina de tubarão de verdade é aquela. A única cena submarina do filme que aparece tubarão de verdade é aquela da gaiola, né? Ali são tubarão de verdade. Sim. Então não foi o Bruce, né? Tá nos testes lá. Não foi o Bruce. Essa eu não sabia. E daí aconteceu o seguinte, daí o cara se cagou de medo, obviamente, né? Eu não sou um mergulhador. Daí eles tiraram ele. Só que, olha só, que é a sorte do cinema. As câmeras ficaram e tinha 3 tubarões rodando. A região eles tiraram o baixinho de lá. E daí aconteceu que teve um tubarão branco se enroscou nas cordas e começou a ficar tão bravo que começou a destruir aquela grade. Não tinha ninguém. Mas se o cara estivesse ali, acabava com a vida do cara, né? Eles tiraram. Daí o que aconteceu? Pela história, o Hooper ia morrer com um tubarão ali na gaiola. Só que ia ser uma maneira, uma coisa. Só que como não tinha ninguém ali, eles pensaram, não, o Hooper fugiu. O Richard Dreyfuss foi salvo por causa daquela cena, da cena natural com o tubarão, porque foi tão maravilhosa aquela cena que o tubarão destruiu o negócio. Legal, e foi umas coisas, como o Silvio falar, que tipo, às vezes a gente é pra dar tudo errado e dar certo. E daí os caras conseguiram salvar a cena, salvaram a cena. No dia ele foi pro saco. Exatamente, vai pro saco. E daí o que acontece no filme, né? Ele saiu antes, né? Ele conseguiu sair, escondeu num coral e o tubarão destruiu a coisa. Daí ficaram só os dois. Por que você tá aquele final meio idiota? Porque, na verdade, o herói do filme, né?
é o Weicheider, né? Aquela cena que ele tá no mastro, né? Caindo, é coisa icônica, né? É um pôster, né? A finaleira, caindo, né? O tubarão vem vindo assim, bota aquele com os destroços na boca, né? Um cilindro de ar. Mas antes o tubarão comeu o Quint, né? É, na cena mais explícita, né? Que o Bruce realmente ali é o Bruce, né? E o Bruce apareceu muito bem e é muito forte aquela cena, né? É, forte. Pra época forte. Pra época forte. O Quint começa a escorregar e vai caindo na boca do tubarão diretamente. E depois tenta até pegar ele, né? Isso, e o barco já tá caminhando, aquele barquinho já era, né? Já tá totalmente saco. a deriva praticamente, né? E acontece isso, tipo, daí ele sobra no mastro e o mastro afundando, né? E ele tem alguns tiros só, né? Pra acertar ele. E que morte bem bolada, não sei se um livro é assim também, né? Com explosão de coisas. Vai, então eles puxaram diretamente. Mas na verdade o Carl Gunther... ele pega e atira no cilindro, já com isso, explode a cabeça. Que é a única maneira de acabar com um monstro de... Mas você sabe que quando a gente tá conversando, eu tô me dando conta, cara. E é verdade, não sou a única pessoa que se dá conta no mundo que a gente tem predadores, né, cara? É interessante, é urso, é leão, é javali... As próprias cobras, né? As cobras, então, tem uma ilha no Brasil que não se... Não pode descer. Só tem cobras, tanta cobra. Ilha das cobras. E o tubarão, né, cara? E outro barracuda, um monte de peixes. Não, até a mãe d'água, te machuca. Mãe d'água te mata, a abelha mata a gente. Na Austrália tem milhões de animais marítimos que são terríveis, né? E outra coisa que... Não, e daí... Quando eu te falei, sabe que o Spielberg ele não acha o filme, assim, uma maravilha, ele acha um filme bem acabado, né? Só que ele não acha assim, tipo, que é um roteiro simples, se vai analisar, né? É uma história de sobrevivência, uma história de 3 paladinos, né, que vão tentar salvar uma cidadezinha do interior, né, e tal, de uma ameaça, né? Que quando você no faroeste, realmente. De que ano que é o filme? 75, 1975. E é uma época, Aeroporto 75, Sim, Aeroporto 77. O cinema catástrofe ele atraía multidões. Um ano antes, o Fernando Terremoto também depois dele. Terremotos, eles... Cara, eu me lembro a cidade que morreu para viver sobre o terremoto de São Francisco, cara. Sim. São Francisco, cidade do pecado. Mais antigos ainda, né? Filmes mais Chicago, antigos. Tinha o filme de Chicago também, do incêndio de Chicago. São mais antigos, E são coisas assim, ó. As pessoas têm uma sede. O dia seguinte... O dia seguinte já era aquela... 1982. 83, é o filme mais adiante. Um filme que mais deu medo. Tinha muito medo. O dia seguinte, 83, ele tinha medo da bomba atômica. Ele passou num sábado à noite na Globo e foi quase todo mundo todo e assustou as pessoas. Cara, eu época do Wii. Mas quando eu vi no VHS, eu pensei que acabou o planeta Terra. E aquela bomba era leve. Perto de uma bomba, até no final, essa é uma consequência se fosse uma bomba como fosse mais ou menos a de Hiroshima. Mas um pouquinho maior que a de Hiroshima, imagina sobre uma bomba que já tem 83, né, e tal, né. Mas tipo, o que aconteceu? O tubarão, né, voltando pro pós-tubarão, né, ele custou $9 milhões em 6 meses, e estreou em junho, conseguiu estrear em junho, e foi considerado o primeiro blockbuster da história. O que seria blockbuster? É o filme das férias, né. Aquele filme das férias que todos os americanos geralmente vão ir, e aqui no Brasil eles trapalhões, eles blockbuster tanto de julho quanto de janeiro, não deixa de dizer, né? Isso, E daí o Tubarão custou 9 milhões, mas sei lá, já tinha $300 milhões, né, em 6 meses, cara. Foi um fenômeno absurdo, virou uma tubarão mania no filme, né? E foi o primeiro filme a explorar camisetas, bonequinhos, lancheiras. Foi talvez o primeiro filme assim. Um álbum de figurinhas. Álbum de figurinhas. Virou, talvez foi o primeiro filme assim que virou uma febre, né? E também teve as consequências, né? Tem muita gente que ficou com medo de ir pra época. Sim, isso Ficou até no. Tem praias Los Angeles, assim, que inventavam que tinha tubarão. No Brasil mesmo. Tem dezenas de espécies de tubarão que não são violentas. Não tem. O filme também o primeiro foi o primeiro a usar a publicidade da televisão para promover ele. Porque o cinema e a televisão eram uma das coisas que brigavam nos anos 70. Só que os caras pensaram, não vão comprar 30 segundos da televisão para anunciar que vai dar o tubarão na TV. Na TV não, no cinema, né? E daí disse que foi um sucesso absurdo. Dali começou a dobradinha a televisão com o cinema. Foi graças ao Brown e o Zarek. E voltando, tipo, uma coisa que eu acho muito legal do tubarão é os filhotes do tubarão
Tá, teve 3 sequências. Não, horrorosas. A 2 até que é mais ou menos. Mas o 3 é tosco, O 3 e 4 são terríveis, né? Quando o casal se vingar, ele vai ter o Caribe atrás da... O 3 é 3D, né, se não me engano. E o 4... E tem um De Volta pro Futuro 2, que é o Tubarão 25. Olha só. Vai contar esse Olha aqui, o Luiz Carlos Merten, na crônica que ele escreveu na época, o Merten na época ele era... Qual era o veículo? Olha só, ele trabalhava 0 hora na área de esportes, tá? Só que ele era o responsável pelo cinema no jornal O Risco. Tá, o que ele escreveu? Ele escreveu assim, ó: o tubarão, enquanto espetáculo, promete e cumpre. É uma egotrip simplista que o espectador pode fazer pelo preço de 10 ou 15 cruzeiros no Vitória ou Cacique. É o que tinha na época. Cara, mas assim... Mas é uma egotrip boa pra caramba, cara. Mas deixa eu ver que teve o 1, 2, o 3 que foi 3D, o 4 que é o pior de todos. E o 25. E teve o 25 que é do filme do Spielberg, De Volta pro Futuro 2, aparece, que era com o Max Spielberg, né? E já tinha feito, foi em 2015, e até hoje não fez em 2025. Cara, o Max Spielberg não quis fazer. Ele sai quase uma... É isso, é uma coisa, né? Uma piada que... Quase Marty McFly ali na rua, né? Cara, depois teve muitos outros filmes do Tubarão. Teve uns inteligentes e tal. Aquele da guria que tá surfando, aquela mulher linda. Ele tá falando da Black Lively. Black Lively. Aquela história é boa, cara. O Medo Profundo não é ruim também. O Medo Profundo, que é uma daquelas coisas que fica dentro de uma autocilindro de ar. A Mega Tubarão é que mata. Tubarão é esse novo Tubarão assassino. Banho de sangue. E tem aquela dos tubarões que tem uma série de 5 filmes. Que os tubarões quase caem do céu, como é que é? O Sharknado. Não é Sharknado. Tem Sharknado. Eu nunca vi esse. O Drácula no Tubarão, tu falou que tu viu esse tempo, Drácula no Tubarão. E também, e fora os filhotes, né? Como é que é? O Black Shark, ou Shark Drácula. Drácula. Sharkula. Eles pegam e tiram o Drácula na água. Com o cara, claro. Ele quer o tubarão, ele morde o tubarão. E fora outros milhões de filhotes, de animais, a orca, a baleia assassina, o tentáculos, que é com polvos. Eu até anotei aqui alguns filmes, a orca, o tentáculos, piranha também do James Cameron, o primeiro filme, Alligator, que é do jacaré, Barracuda, tem filme uma Barracuda, uma música, um clássico. E tem o Thunder Heart, né? O Último Tubarão, que é um filme italiano que foi um plágio, cara. É exatamente igual o filme italiano. Ele botou O Último Tubarão, que é exatamente igual. 3 caras que vão atrás de uma cidade... Mas falando de outro tubarão, temos 30 segundos de programa ainda, tá? Vamos mais uma? Nós falamos do Alligator, você viu o Alligator também? Sim, lembro. Alligator do crocodilo dos esgotos que dava no SBT, direto. Tinha como é que é era também do jacaré aquele que ficava no lago. Que a mulher alimentava com a vaca! Que era a veinha dos Supergatas. Tinha também, até tinha milhões de bobagens, né? Só que o melhor de todos, eu não nem vai ver aqui na coisa, mas o Crime tem que botar, foi um filme brasileiro, uma pura chanchada brasileira chamada Bacalhau, do Adriano Stewart, cara. Adriano Stewart, quem não sabe, era um cara que foi muito diretor de muitos programas Trapalhões. Que eles pegaram, e o mais legal é que eles botaram aqui, ó, Backs, Fogar de alça, botaram Backs, cara. Seria um bacalhau gigante do Guiné, que veio invadir uma praia lá e tal. E o que ele fazia? Ele arrancava o biquíni das mulheres, assim, e tal, tipo, deixava as mulheres peladas no mar, né? Era uma pornô chanchada brasileira nos anos 70 e virou um bacalhau. Tem até um disco, cara, uma trilha sonora, acho que tem uma banda, sei lá, não sei se grandes músicos, sei lá, da Black Hill, mas fez uma trilha sonora muito legal, bom filme, os caras eram bons músicos na época de estúdio, né? E fizeram o Bacalhau, né? Que foi talvez foi o filhote do tubarão, que é exatamente igual a capa do tubarão. O brasileiro tem uma criatividade incrível, né, cara? Tem que se divertir, cara. Eu acredito, foi o Bacalhau, né? Mas tem a banda americana Great White. Também, época do Tubarão Branco, né? Que provocou um incêndio em 2005 nessas vezes. Esse eu não sei. Que ele estava fazendo um show em 2013. Faz um show e na casa. Foi antes da Kiss. 2013. Faz 10 anos agora nesse mês de janeiro. Em fevereiro, né? De janeiro. Que 20 e pouco de fevereiro. De janeiro. Não, 28 de janeiro. 26 de janeiro. Por aí, final de janeiro. 26 de janeiro. Vai fazer 10 anos daqui a uma semana. Ele estava fazendo um show em Nova Jersey. E eles usaram fogo de artifício na casa. E pegou fogo e morreram 100 pessoas. E na Argentina também teve uma muito forte, né? Muito forte também. Mas a questão, voltando pro Tubarão, é aquela coisa, cara. Tem filmes que, pela coragem, assim, tipo,
do realizador, pela coragem do produtor. Porque em 75 não existia CGI, não existia efeito especial, não existia efeitinho da Marvel, que qualquer cara que sabe fazer tudo no computador. Tinha que ter figurante que saía rindo na praia. Mas, cara, funciona até hoje. Cara, envelheceu alguma coisa, os cortes, as pessoas estão tão velhas, os biquínis, os maiôs estão surrados, a sunga, os caras estão engraçados. Só que, cara, mas a proposta e a questão da sobrevivência, a edição, montagem. E outra coisa que a gente estava comentando, por exemplo, a gente fez o Exorcista, né? Não, claro que a gente fez o Exorcista. É um daquele filme de terror que a primeira hora nada acontece, sim, né? E o tubarão, primeira hora, ele não aparece, é só sugestão, né? Sim, e essa sugestão com a trilha sonora do John Williams, que praticamente que a gente falou muito desse início, né? Esse início foi copiado em um monte de filmes, paródias, comédias, trapalhões, todo mundo foi logo naquele início. E essas duas notas, tudo vira piada do tubarão, né? Até o bacalhau que diga, né? Sim, claro, como a gente prepara o programa uma semana, mais ou menos, de antecedência. Pô, eu tenho até a revista média que fez da semana do mês que saiu o Tubarão, né? Tinha. E aí era o Tubarão subindo, né? Esse cartaz aqui. E aqui era o Alfred Newman, né? Que é o... nadando, né? E o Tubarão... Deve ser Eca. Isso, Eca. Eu tenho pena de vocês que não leram Mad. Eu tenho toda a coleção. Eu tenho em arquivo digital, toda a coleção. Eu tenho uma animação, mas eu adorava a Mad, um baita revista. Mas então, cara, eu acho que... Botamos o Tubarão? Cara, o Tubarão, a gente precisa de um barco maior, acho que a gente sabe que o cenário tá grande, precisamos de um cenário maior. As pessoas do cenário eu sei que estão grandes. Não, é que conforme nós vamos aumentando, cada ano que passa, o cenário tem que ficar maior, né? A meta do verão não era emagrecer, né? Não, o nosso plano é verão, o nosso plano verão nunca dá certo. Não importa o que tu come entre o Natal e o Ano Novo, e sim entre o Ano Novo e o Natal. É isso que te engorda. É verdade, pessoal, isso que é o grande problema. Com toda essa palhaçada de final de programa, nós encerramos o primeiro programa do ano. Agradecemos a vocês que nos assistem. Inscrevam-se no programa, compartilhem o programa. E tu quer ganhar uma caneca do filme? Vai lá e escreve: quero ganhar uma caneca do filme Tubarão ou Jaws, tu fala o que tu quiser. E manda as pessoas curtir teu comentário. E só um detalhe, o Tubarão concorreu a 4 Oscars, ganhou 2, né? A edição, que é maravilhosa, como o Rodrigo falou, a trilha sonora, obviamente, John Williams, e concorreu ao melhor filme, né? Só que aquele ano ele perdeu pro Estranho no Ninho, só isso, né? Jack Nicholson. Essas filmes Estranho no Ninho, Milos Forman, que já falou do cara, né? No ano passado, né? Justa perca, né? Justa perca pra um cara que tinha 2 filmes, né? O Steve Perry tinha 27 anos. Mas perca tá certo também. Eu perco, os seus perca. Em seus perca. O português tá certo também. Para um cara de 27 anos que tinha um filme, né? Quem que eu tava fazendo com 27 anos? 2. Eu não fiz nenhum, sei lá, né? E os caras com 27 anos já estavam com 2, já estavam concorrendo ao Oscar, né? Já tinha 3, né? Mas então... Como eu diria meu amigo Ed Wood, eu tenho 27 anos e não fiz nenhum filme de sucesso até agora. É verdade, até agora, né? Pode ter o salário de Ed Wood. Você falar, cara, porque é um cara que merece do trabalho todo dele, do conjunto da obra, cara. Regularidade. Já dá meio filme. Mas é isso aí, Tubarão, acho que é o verão, por isso que eu falei, nós somos até citamos o clipe do começo do programa que falou sobre Ed Wood, o famoso tentáculo, né? Do povo. Tentáculo, O cara leva a facada no peito, sai com a faca nas costas. Foi o cineasta dos cineastas. E sabia que o Tubarão. E tem uma tesorinha só pra dizer, porque aqui é muito fã de George Lucas. Dizem que o Spielberg e o George Lucas. Ele foi mostrar pro George Lucas a réplica do Tubarão, né? Daí era assinado com controle remoto. Daí o George Lucas foi uma piadinha idiota. Daí tinha um cara que é famoso, eu não me lembro quem era agora. E apertou o controle remoto e trancou o George Lucas, mas disse que travou o bagulho, cara. E antes do Star Wars, os caras disseram, né, puta que pariu, por pouco tu não faz Star Wars, e o Tubarão não dá um acidente, né, porque trancou, o Bruce trancou, quase matou o George Lucas. Não, e a gente já pensou no passado, programas temáticos, falar de trilha sonora, falar de acidentes que tiraram vida de pessoas durante a gravação. Mas nesse caso foi só uma piada dos tipos ou acidentes que só foram engraçados também. Pessoal, a gente fica por aqui, né? Cinema de peso. Verão, né? Semana que vem. Verão. Um bom ano para todos nós e muito cinema para vocês. Ótimo 2023. E vamos lá.